Olá, boa noite, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre os 5 erros mais comuns que dificultam emagrecer. Vou esperar o pessoal ir chegando. E aí, conforme vocês forem chegando, vai dando um oi aqui para eu saber que vocês estão aqui. Eu quero saber, inclusive, quem está aqui, nome, de onde. Eu vou ficar bem feliz em poder interagir aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos falar então sobre os 5. 5 não. Não sei porque que eu tô com esse número na cabeça. Sobre os erros mais comuns, né, que as pessoas cometem, que as impedem de emagrecer. Olá, boa noite. Tudo bom? E aí, me conta aqui. Oi. Boa noite. Bom ver você aqui. Estou aqui numa sequência de conteúdos relacionados ao emagrecimento. Algumas coisas que eu falei muito em questão mais de comportamento, né, na terça-feira. Que eu falei sobre como controlar a ansiedade para emagrecer. Na quarta-feira, ontem, eu falei sobre compulsão. E hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem que as impedem de emagrecer. Olá, Taliane, tudo bem? Bom ter você aqui, obrigada pela presença. Então, eu já vou começar, tá bom? Conforme as pessoas vão chegando, aí vão acompanhando aqui a aula, até para eu valorizar aqui quem tá aqui no horário, né? Olá, Ana Mendes, boa noite. Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês sabem me dizer de algum desses erros. Vocês já têm uma ideia de algum erro que poderia ser esse, né? Que talvez você, que tem vontade de emagrecer, mas que de repente, por algum motivo, não vai para frente, não consegue, acaba desistindo. Você consegue observar aí, né, no seu próprio processo, algo de errado que possa te impedir de alcançar esse resultado? Então, se você tiver alguma coisa aqui para me contar sobre alguma experiência da sua própria vida, eu vou ficar bem feliz de saber pra gente poder interagir um pouquinho, tá bom? E também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta enquanto eu estiver dando a aula, que na verdade não vai ser nenhuma aula, né? Vai ser um bate-papo aqui. Fiquem à vontade, mas eu vou buscar ver as perguntas no final, tá? Eu acho que a aula de hoje vai ser bem mais curtinha do que as aulas anteriores, então acredito que dê pra gente falar no final, mas qualquer coisa também depois eu pego essas perguntas e trago no meu stories, tá bom? Então, vou falar agora aqui de um erro principal aqui que eu percebo, sabe? Que é a questão de achar que tem que parar de comer, né? Muitas pessoas acham que assim, eu preciso emagrecer e aí começa a criar uma ideia que tem que parar de comer. E às vezes só de ter essa ideia na mente já é algo que pode dificultar ir adiante, né, com o processo. Por quê? Porque comer é bom, né, gente? E além do que, não só porque é bom, mas porque comer nos dá energia, né? Comer é primordial, né, pra gente ter energia no nosso dia a dia. Então, se você já começa pensando que pra você emagrecer você tem que fechar a boca, existe até esse termo, né, fechar a boca, acaba que você já começa a criar uma situação até psicológica, mental, de não ir adiante com o seu propósito, né? Até outro dia eu fiz um post, que é de um convite para uma aula, até uma outra aula que eu vou dar na semana que vem. Olá, Elis, boa noite. Tiago, Beth, bom ter vocês aqui comigo, viu? Então, dando continuidade. Eu fiz um post, aí teve uma pessoa até que comentou assim no post, né?
tipo assim, não dando muita credibilidade pro que tava escrito lá e falando assim, ah, eu já sei qual que é a receita, é fechar a boca e pronto. E na verdade não é assim, né? Não é necessariamente você fechar a boca, parar de comer, né? Algumas pessoas têm uma crença assim, por exemplo, ah, eu vou parar de jantar para emagrecer, né? E aí, às vezes, também, já no segundo dia que vai tentar fazer isso, já desiste, né? Então, assim, mesmo que você tenha uma ideia de que você precise parar de comer, vamos supor que você não queira jantar, porque seria uma estratégia que para você pode até ser mais fácil, né? Não é exatamente não comer. Você de repente vai trazer essa refeição para um horário um pouco mais cedo, de repente, entende? Então, tira da sua cabeça essa ideia de que você não pode comer para emagrecer, tá? Outra questão também é quando existe também uma resistência a algo novo, né? Porque assim, por exemplo, se você vai buscar fazer uma transformação no seu padrão alimentar, porque a gente sabe que para você ter resultados diferentes na sua vida, você vai ter que necessariamente fazer algumas transformações, né? Mesmo que isso seja de uma maneira pouco a pouco, né, progressiva. Só que muitas vezes eu percebo com as minhas pacientes mesmo, às vezes assim, por exemplo, vamos mudar o seu café da manhã? Oi, Cacau, boa noite. Vamos mudar o seu café da manhã para tais e tais opções? E aí, às vezes, a pessoa já cria uma resistência, tipo assim, não, vou mudar meu café da manhã. Só que é aquela história que eu falei agora há pouco, né? A gente não vai conseguir um resultado diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, é importante também estar aberta para esse novo, né? Para coisas novas, para outras opções, para substituições daquilo que você está fazendo. Então, a primeira que eu falei é achar que tem que parar de comer, e a segunda é resistência para o novo, né? Para outras opções, né? Dentro da sua rotina de alimentação. Outro erro bem comum é achar que começar a usar os produtos mais diet, light ou adoçantes, né? Então, assim, aí você vai no mercado, vai na prateleira lá, sei lá, do iogurte, nem vê o rótulo, nada, mas só pelo fato de ter uma propaganda ali, diet, light, integral, orgânico, né? Essa propaganda que existe em cima dos produtos, né? Para enganar as pessoas, às vezes, muitas vezes, acaba que também atrai quem tá com esse desejo de emagrecer. E aí tem uma impressão de que consumindo esse tipo de produto vai estar, de repente, contribuindo aí para ou emagrecer ou, de repente, ganhar menos peso, né? Então, isso não é verdade, sabe? Não necessariamente porque você vai emagrecer que você tem que comer alimentos diet, light e adoçante, tá? Olá, Leandra, tudo bem? Rita, boa noite. Até porque, gente, o adoçante, eu não sei se todo mundo sabe disso, isso já tá até bem presente na mídia, mas eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento. Tem dois fatores do adoçante deles não serem legais para o nosso corpo. Um é que ele é neurotóxico, tá? Então tem alguns estudos que mostram que ele é cumulativo para o nosso organismo. Neurotóxico significa o quê? Ele intoxica o nosso cérebro, sabe? Tem até alguns estudos mostrando que doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer, têm relação, às vezes, com o uso excessivo de adoçante. Porque, gente, tem gente que usa adoçante muito, né? Por exemplo, assim, no cafezinho o dia inteiro, aí come produto diet light que é com adoçante, toma refrigerante light, diet, né? Então, acaba que o montante ali no final do dia, e isso ao longo da vida, se torna prejudicial. E também porque o adoçante, ele é doce, né? O sabor dele é doce. As nossas papilas gustativas, quando você tem contato com os sabores, elas vão dar ela dá um estímulo para o nosso cérebro e o nosso cérebro dá um estímulo para os nossos órgãos, né? Então, assim, o sabor doce, ele tende a estimular o nosso cérebro a entender que a gente está recebendo açúcar no corpo.
Então, de qualquer maneira, o nosso pâncreas, né, que é o órgão que libera a insulina, que é o hormônio que vai fazer com que a gente use esse açúcar, ela pode estar sendo liberada mesmo com o uso do adoçante, mesmo não sendo açúcar, por causa do sabor doce. Então, adoçante não é uma estratégia certa para quem quer emagrecer, tá? Deixa eu ver. Outra coisa também é o sal, né? No sentido assim, que aí não tem a ver com a questão do peso em si, mas com uma sensação de inchaço, né? Então, principalmente eu diria que nesse caso específico, o uso de temperos prontos, né? Esses caldos quinó, ou por exemplo, assim, temperos, principalmente glutamato monossódico, né? Que é aquele realçador de sabor artificial, ou também, por exemplo, miojo, né? Que é uma coisa que faz muito mal para nossa saúde. Não sei se todo mundo aqui sabe ou se tem o costume de comer, mas assim, aquele temperinho que vem junto, que você coloca ali para dar aquele sabor, é puro sódio, tá? Então, estar ligada nisso também, né? Então, não prestar atenção em utilizar como base dos seus temperos, mas os temperos naturais, né? Que é salsinha, cebolinha, coentro, cheiro verde, né? Alho, cebola, orégano, todos esses temperos naturais, no lugar de usar temperos prontos, tá? Então, um outro erro que a pessoa pode cometer é não ter essa atenção. Outra questão, gente, é acreditar que para tudo precisa usar óleo de cozinha, sabe? Keuri, apareceu pra mim aqui que você quer participar da aula. Você quer mesmo? Me fala aqui, porque aí no final a gente poderia fazer isso, tá bom? Então, acreditar que tudo precisa de óleo, né? Precisa de óleo para fritar, precisa de óleo para fazer o arroz, precisa de óleo para fazer o feijão, precisa de óleo para fazer o legume, precisa de óleo para tudo. E o óleo, eu vou te falar que dentre os alimentos, assim, que se a gente for observar quais seriam os primeiros a você tirar da sua alimentação, se você quer emagrecer, são os óleos, tá? Óleos vegetais refinados. Sabe esses óleos que você compra no mercado de garrafa de plástico que fica ali nas prateleiras? Óleo de soja, de canola, de girassol. Eles passam por um processo de refinamento, né? Então, assim, é retirado o óleo daquele vegetal através da indústria. Depois esse óleo vai ser refinado. Por quê? Porque se esse óleo fica ali dentro daquela garrafa sem passar por esse processo, ele vai ficar rançoso, ele vai ficar com mau cheiro, ele vai ficar com gosto ruim. Então, esse processo é como se fosse fazer uma limpeza no óleo, entende? Só que isso faz com que o óleo fique oxidado. Então, é como se fosse uma substância que, além de engordar, porque o óleo é calórico, né? A gordura é o que mais contém caloria dentre os nutrientes, né? Os nutrientes, macronutrientes que a gente tem. Gordura, carboidrato, proteína. Gordura são os óleos. Carboidratos são os alimentos ricos em massas. E as proteínas são as carnes, tá? Dentre esses três, o que mais tem caloria são os óleos. Então, além dos óleos serem muito ricos em caloria, eles ainda são ricos nessas substâncias que são oxidadas. Elas entram no nosso sangue e vai como que enferrujando as nossas células. E isso faz o quê? Faz com que o metabolismo fique lento, não funcione muito bem. Então, acreditar que usar óleo em tudo é essencial para que tenha sabor é um erro também. Aí, no caso, você pode substituir por algumas gorduras que ainda são calóricas, porém não são oxidadas, tá? Que passa por esse processo de refinamento. Quais seriam, né? A manteiga, não é a margarina, tá? A margarina nunca, né? Nunca, porque a margarina é tão ruim quanto o óleo, justamente porque é uma gordura hidrogenada. Não é uma gordura natural, uma gordura que a indústria criou. Ela vira um plástico, né? Ela no nosso organismo, ela faz um mal danado, tá? No intestino, no sangue, para as artérias do coração. Então, substituir por ou azeite, que aí no caso você não precisa usar um azeite caro para cozinhar, tá? Pode ser um azeite um pouco mais barato e nem precisa ser extra virgem, tá bom? E também a manteiga de leite mesmo, tá?
Então, lógico que o óleo é uma coisa que realmente dá sabor nos alimentos, mas você acreditar que tudo que você vai fazer, você tem que usar, aí é um erro, vai te atrapalhar no processo, tá? Então, assim, aí você pode, além de trocar por essas outras opções, reduzir também a quantidade do uso de óleo nas coisas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um arroz, coloca só um fiozinho de óleo, sabe? Ou mesmo o feijão. Se você vai fazer uma carne que já é gordurosa, você não precisa adicionar óleo na panela, sabe? Você pode deixar com que isso mesmo já libere aquela gordura ali no preparo, tá bom? Que mais? Vamos lá. Saber que a dieta vai ser válida apenas por um período, né? Você acreditar que agora eu vou fazer uma dieta super restritiva, eu vou entrar na internet aqui e descobrir como é que eu faço uma low carb, ou como é que eu faço, de repente, uma paleolítica, né? Tem vários tipos de dieta aí na mídia, e vou pegar e vou imprimir isso que eu vi no blog e tal, e vou fazer por um determinado tempo e pronto, acabou, né? Então, assim, depende do seu objetivo. Primeiro, se você realmente quer fazer uma dieta por um período X, de modo a isso te proporcionar um emagrecimento, vamos supor que você quer perder ali, tipo, uns 2 quilos, porque você vai, sei lá, para uma festa e quer vestir um vestido, ou você vai viajar no verão, isso pode funcionar, tá? Você quer perder 2, 3 quilos, 4 quilos, até 4 quilos eu acho que ainda pode ser válido. Agora, talvez 5 quilos você já vai precisar de mais tempo, sabe? Talvez você já vai precisar ali de, vamos supor, 3 meses, sabe? Para que realmente você tenha um emagrecimento que seja saudável, para que você tenha também um tempo de adaptação, para que você entenda, comece a fazer uma transformação também nos hábitos, na alimentação, no estilo de vida, e também para que isso seja permanente, né? Porque também não vale a pena você perder 5 quilos em um mês e ganhar depois os 5 quilos, tipo, nas próximas 3 semanas, tá? E caso você tenha necessidade de emagrecer, além disso, né? Vamos supor, 6 quilos, 7 quilos, 10 quilos pra cima, compreender que não é um cardápio, uma dieta em si, que você vai perder isso, tipo, rápido, e depois você vai abrir mão disso, né? Então, assim, o cardápio, ele pode servir como uma base para você se orientar, mas é importante uma mudança de mentalidade, sabe? De olhar para esse processo como sendo algo que você vai se transformar pouco a pouco, que você vai ter uma evolução progressiva, que você vai precisar entender dentro do seu processo, da sua vida, o que você estava fazendo errado e como você pode fazer certo, né? E isso demora um tempo, porque até para você ter ganhado o peso que talvez hoje você esteja, não foi da noite pro dia, né? Então, também essa mentalidade, às vezes, de achar que um cardápio específico, restritivo, por um período X, vai resolver o problema, tá? Boa noite, todo mundo. Luciana, Jaqueline. Vamos lá. E também compreender que isso é gradativo, tá? Não é uma coisa da noite pro dia. Outra coisa também, eu falei no comecinho a questão de achar que tem que parar de comer, né? Além da questão de achar de parar de comer, também tem a questão, às vezes, de contar caloria, né? De ficar tudo assim, ai, quantas calorias tem isso daqui? Ah, não, isso aqui tem 50 calorias, então tá beleza. Ah, não, isso aqui tem 200 calorias, não vou comer isso não. Isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade, tá? E também acaba que você não vai estar olhando para a qualidade. A Leandra, ela tá me fazendo uma pergunta aqui. O que você acha de gel corpus da Inode? Você até me mandou um inbox, né? Eu até olhei na internet. Na verdade, isso é um gel corporal que é redutor. Achei ótima a sua pergunta aqui agora, tá? Sabe por quê? Porque, assim, a gente... Até eu ia falar isso um pouco mais pra frente. Não existe milagres, tá?
Isso é um dos erros também que as pessoas cometem, de acreditar que vai existir um alimento que vai emagrecer, ou um alimento que vai engordar, ou que vai ter, tipo, uma massagem que vai emagrecer, ou que vai ter, tipo, um creme que vai também me emagrecer. Não funciona assim, tá? Então, tipo assim, um gel redutor, ele vai agir ali naquele local onde você vai aplicar para acelerar a sua circulação, fazendo com que, às vezes, melhore ali um aspecto da celulite, um aspecto de gordura localizada, mas que só vai funcionar se você estiver fazendo outras coisas em conjunto, sabe? Mas aí, será que esse resultado que você tá vendo não é um marketing, sabe? Tem que associar com exercício e dietas, né? Essas estratégias todas de fazer uma massagem, de usar um gel redutor, de tomar um chá, né? Que tem chá redutor, isso funciona junto com outras coisas, tá? Ajuda sim, mas desde que você esteja cuidando bem da sua alimentação, fazendo atividade física, se hidratando bem, descansando bem, tá? Então, assim, o emagrecimento não é um fato isolado, não é uma coisa só que vai fazer com que você emagreça, né? Assim como também não é um alimento, por exemplo, chá verde, né? Chá verde teve até uma época que mais do que agora, mas o chá verde emagrece. Não é que o chá verde emagrece. É que dentro de um processo de uma dieta de emagrecimento, se você inclui o chá verde algumas vezes no dia, vai te ajudar a ter mais disposição, de repente, para ir fazer uma atividade física, vai te ajudar a ter uma digestão melhor, porque ajuda na digestão, e isso também vai ajudar você a ter um abdômen menos dilatado, com menos gases, né? Então, são coisinhas que a gente pode usar como coadjuvante, mas não é a solução. A solução principal tá aqui, ó. Tá na mudança de mentalidade, tá? É de você entender que, assim, se você hoje está com sobrepeso, é um sinal para você prestar atenção na sua vida, né? Tipo, nos seus hábitos. Eu estou com sobrepeso, então o que que tá acontecendo para eu estar com sobrepeso, né? O que que eu tenho feito na minha vida ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, que fez com que o meu corpo hoje esteja como ele está? E aí, a partir do momento que você vai começar a desvendar tudo isso e observar como que você vai transformando tudo isso, você vai entrando no processo de emagrecimento. Acontece que o ser humano, ele tem uma mania de querer as coisas tudo muito rápida, né? É assim, eu quero pra ontem. Poxa, né? A vida já tem tantas demandas, já é tão cansativo, um monte de coisa. Eu ainda vou ter que me preocupar com comer, eu ainda vou ter que deixar de comer aquele alimento que vai me deixar relaxada. Mas é justamente esse tipo de mentalidade que impede de você conseguir ir adiante, tá? Então, complementando o que eu tava falando também, em relação às outras coisas que eu falei no comecinho, né? Não existe fórmula mágica, não existe uma coisa só que vai fazer você emagrecer, ou inclusive não existe uma coisa só que tá fazendo você engordar. Se você for observar tudo isso, você vai perceber que também não é um fato que tá te engordando, né? E aí eu vou voltar pro ponto que eu tava falando também da questão das calorias, né? De não ficar numa neura, de ficar contando calorias. Por quê? Porque você precisa entender, né? Entenda que cada alimento, ele vai ter um estímulo pro seu corpo. Se você come açúcar, o seu alimento, o seu corpo vai ter uma reação hormonal, tá? Se você come uma proteína, é outra reação. Se você come um alimento que é mais rico em gordura, vamos supor, uma fritura, é outra. Ou se é uma gordura boa, como é, por exemplo, um abacate, é outra. Então, um pedaço de abacate, ele pode ter a mesma caloria, vamos supor, que de um pedaço de bolo. Um bolo de chocolate, de farinha com açúcar. Só que é completamente diferente a reação que cada um vai ter no seu corpo. E independentemente das calorias, né? Então, se você for pensar só em calorias, às vezes você não vai estar pensando na qualidade e você vai criar, às vezes, um metabolismo. Seu metabolismo pode funcionar de uma maneira que talvez não seja tão proveitoso como quando você talvez não esteja pensando só nas calorias, mas está pensando na qualidade do alimento, né? O que aquele alimento vai fazer no meu corpo logo quando eu como ele, né? No momento em que eu consumo, no momento que eu vou digerir
né? E até inclusive o processo de excreção desse alimento, porque tem alimento que, além de ser calórico e de nos ele nos intoxica também, entendeu? Ele vai, você metaboliza ele, você digere ele, e ele vai deixando ali no seu intestino substâncias que vão sujando ali mesmo a parede do intestino, que vai entrando na corrente sanguínea e que vai atrapalhando o seu metabolismo, tá? Então não é uma questão de contar calorias, mas sim de você observar a qualidade da sua alimentação. Vamos ver o que a Leandra comentou aqui. Eu sou de uma linha que pensa assim: antes de eu indicar um produto, eu testo com o máximo de pessoas próximas possíveis. Aí sim eu indico o produto X, não, se realmente for bom. Ah, legal, Leandra, isso mesmo, tem que testar, né? Mas leve em consideração também todos esses fatores, né? Então tá, vamos lá, continuando. Outra questão também que é bem interessante pensar é o ambiente, né? O ambiente significa assim, o lugar onde você normalmente está para se alimentar. O ambiente pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, né? Normalmente são esses lugares que a gente passa mais tempo, né? Então, assim, é importante que você entenda que organizar, né? Ter um planejamento, uma organização da sua rotina, do seu dia, nesses locais, para que você tenha disponível os alimentos que são favoráveis para você, é muito importante, né? Então, às vezes é importante até ter um contato ali com os familiares. Eu percebo isso, assim, com várias pacientes minhas, sabe? Tipo assim, elas chegam pra mim e falam assim: poxa, eu tentei não comer tal coisa, mas o meu marido chegou com a torta da irmã dele na minha casa, da minha cunhada na minha casa, né? Eu tento não comer tal coisa, mas eu chego no meu trabalho, todo mundo às 4 da tarde, cada um compra uma coisa e eu acabo comendo aquilo. Então, você acreditar que não fazendo nada nessas situações, né, se deixando levar pelas situações, vai favorecer, assim, é importante você perceber que isso pode impedir que você consiga realizar aquilo que você se propôs a fazer, tá? Então, observe essas situações, se acontece, como que você pode resolver isso? Né? Então eu vejo com as minhas pacientes, por exemplo, às vezes uma conversa com a pessoa, né? Ou de repente você tá ali e ter as coisas que são para você disponíveis, né? Se você vai ter um lanche no trabalho, então de repente você pode ser a pessoa que vai levar um lanche que é saudável, de repente um bolinho ali que você tem uma receita diferente, né? Com mais fibras, com algumas sementes, com umas castanhas, tá? Então ter essa observação também do seu ambiente e buscar solucionar as situações às quais você percebe que isso te impede de seguir com aquilo que você se propôs. Outra coisa também que eu considero assim que é um erro, né, das pessoas, é achar às vezes que o exercício por si só vai poder solucionar o emagrecimento. O exercício é muito importante, aliás, eu vou te dizer que ele é fundamental. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou então começar a caminhar aí, tipo, 20 minutos todos os dias ou 3 vezes na semana, mas não muda os hábitos de alimentação. Ou então acredita assim, porque caminhou ali uns 20 minutinhos, você tem tipo uma compensação para poder comer alguma coisa a mais. Sabe? Hoje eu já fiz exercício mesmo, então eu posso. Sabe? Então, isso não é verdade. Você precisa, você vai ter um resultado melhor se você conseguir aliar, né, e coordenar de uma forma positiva essas duas atividades, né, essas duas questões na sua vida. Tanto a atividade física, como também o seu padrão alimentar, tá? É um contexto que tem que andar em conjunto. E não é o fato de você estar fazendo atividade física que vai te liberar para comer o quanto você quer, tá bom? Vamos lá, mais um comentário aqui.
Isso influencia muito. Na escola do meu filho falaram sobre alimentação saudável. Ele amou e isso refletiu aqui em casa de forma positiva, com certeza. Da mesma maneira que pode refletir para o lado negativo, você buscando se alimentar melhor ou chegando para as pessoas assim, dentro de um contexto onde você percebe que você quer melhorar a sua saúde, né? Você identificou que o seu peso não tá no peso que você quer, né? Você fala, não, eu preciso perder, senão isso vai me trazer resultados ruins para minha vida em longo prazo. E aí chamar as pessoas, gente, quem sabe a gente não poderia, né, fazer uma alimentação saudável aqui juntas, em conjunto, né? É muito benéfico isso, porque às vezes você pode observar, também percebo muito isso na minha prática com minhas pacientes, que a pessoa fala assim, poxa, meu marido atrapalha o meu processo de emagrecimento, mas ele também tá precisando emagrecer. Aí às vezes a pessoa até fala assim, lá em casa tá todo mundo acima do peso. E aí, no caso, só que todo mundo também tá influenciando ela a não conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, também às vezes, ter essa força, assim, né, de você estar decidida em seguir com o seu propósito e trazendo essa vibração também para as pessoas de se cuidarem, sabe? De você ser um exemplo. Não de uma forma impositiva, né? Porque não funciona. Você chegar pra pessoa e falar assim, poxa, você tem que mudar também e tal, isso não funciona. Mas se a pessoa começa a ver você fazendo, se sentindo melhor, se sentindo mais feliz, com mais autoestima, né? Toda lá serelepe e felizona porque tá lá diminuindo o tamanho das roupas, tá se arrumando mais porque tá se sentindo mais bonita, a autoestima tá crescendo. A pessoa vai falar, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa também, hein? Então, realmente isso é verdade, viu? Influencia tanto de um lado como do outro. Outra regra que também eu acho que tem uma crença aí pra todo mundo Vamos ver mais um comentário aqui, Leandra, porque eu acho muito legal interagir com vocês, acho que é muito benéfico. Você poderia falar também sobre ganhar peso de forma saudável, porque as pessoas pensam que para engordar você tem que comer tudo que ver pela frente. Tudo bem, eu vou falar um pouquinho disso no final, tá bom? Para eu não perder o raciocínio aqui do conteúdo. Então, olha só, outra regra que eu percebo que as pessoas têm às vezes aí na mente, né, e que impede, às vezes, de ter um processo de emagrecimento mais efetivo, é acreditar que tem que comer o tempo inteiro. Sabe? Mas se eu não comer, eu vou passar mal. Mas vamos pensar o seguinte, se você terminou de almoçar, lá para um horário, assim, mais ou menos de 1h30, e aí, quando deu ali, tipo, 3 horas da tarde, você já tá com fome, você sente que você vai passar mal porque você não come, é importante você observar que pode ter alguma coisa acontecendo aí no seu corpo, sabe? De repente você pode estar com um pré-diabetes, né? Algum hormônio seu pode não estar funcionando muito bem. Então não é o fato de que você precisa comer porque o certo é comer, senão você vai passar mal. Não, é observar que alguma coisa errada está acontecendo, porque nesse pequeno período não deu tempo ainda nem de você digerir e assimilar tudo que você consumiu em 1 hora, né? Aí a Leandra me trouxe uma pergunta que eu acho bem legal aqui. É certo comer de 3 em 3 horas? Olha só, Leandra, quanto a isso, não existe dizer que isso é certo. Também vou dizer que não existe dizer que isso é errado. A questão é que isso é muito específico para cada pessoa e para cada situação. Então, vamos supor, se for uma pessoa que estiver com muito acúmulo de gordura, né, com uma gordura realmente excessiva, talvez pode não ser tão legal comer de 3 em 3 horas. Pode ser interessante, às vezes, dar um espaço maior, talvez de 4 horas. Se com o passar do tempo for possível, às vezes pode ser até de 5 horas. Agora, vamos supor que é uma pessoa magrinha ou uma pessoa assim, que na verdade quer perder menos peso e ao mesmo tempo tá na academia, quer ganhar massa muscular, tá fazendo uma atividade física intensa. Pode ser que essa pessoa sinta uma necessidade de comer de 3 em 3 horas, tá? E também porque existem fatores genéticos, né? Tem pessoa que o metabolismo é mais acelerado pela genética mesmo, que se não come de 3 em 3 horas, se sente um pouco mais desgastada. E tem pessoas que conseguem só fazer 3 refeições ao dia e fica super bem. Só que assim, pro processo do emagrecimento, acreditar que é uma regra comer de 3 em 3 horas, isso não é legal, tá? Porque não é uma regra. Porque o que acontece? O nosso organismo, ele só vai queimar o estoque de gordura a partir do momento que você
dê um espaço pro seu tempo sem comida, sabe? Não é passar fome. É você esperar o seu corpo digerir o que você comeu, assimilar e a sua glicemia cair um pouquinho, sabe? Porque olha só, quando a gente come a comida, em geral, tá? É uma refeição. O nosso corpo, ele vai receber esses nutrientes que vêm dos alimentos, tá? E enquanto a questão da energia, além dele receber a energia que vem através do alimento, da digestão, ele também vai estocar uma energia, que a gente chama de glicogênio, tá? Nem precisa gravar esses nomes difíceis, não. Mas é o quê? É um estoque de energia que fica ali no seu fígado. Quando você passa por umas 3, 4 horas depois que você se alimentou, porque dependendo do que você comeu, vai demorar 3 ou vai demorar 4, ou talvez vai demorar 4 horas e meia para você realmente digerir tudo e assimilar e ter necessidade de comer novamente. Aí o seu fígado, ele ainda vai liberar o glicogênio que está armazenado antes de você passar por um problema qualquer, entendeu? E aí esse glicogênio, depois que ele é utilizado, aí sim, o seu corpo pode começar a utilizar a gordura. Então, se toda hora você fica dando estímulo pro seu corpo se alimentar, aí no caso você nunca tá dando espaço para ele usar a gordura, né? Então, mesmo que você no primeiro momento do processo de emagrecimento sinta que precisa comer de 3 em 3 horas, né? Porque às vezes o seu corpo pode não estar tão reguladinho, e tem a fome também psicológica, tem uma fome às vezes emocional, né? Aí você precisa observar, é interessante observar qual o tipo de alimento que você vai comer naquele momento, né? E também, dependendo do tipo de alimento, você observar o quanto você vai comer, né? Então, mas não é um quanto assim, tipo, só pensando nas calorias, tá? É um quanto no sentido a depender do tipo do alimento, né? Porque se você for comer, às vezes, tem alimento que ele já proporciona até uma saciedade melhor com menos quantidade. Então, vamos supor, uma das coisas que eu acho bem interessante comer assim no meio da tarde, quando sente fome, né? E que sacia bem, são castanhas, né? Alguns tipos de castanha, alguns mix de castanha. Por quê? Porque são alimentos ali que não são ricos em açúcar, eles são basicamente ricos em fibra, gordura boa e tem um pouquinho de proteína. Então, isso gera uma resposta para o seu corpo que você fica saciada e, ao mesmo tempo, não dá o estímulo da insulina, que é aquele hormônio que eu falei do açúcar, que faz a gente acumular mais gordura, né? Então, esse tipo de alimento, por exemplo, você não precisa comer em grande quantidade, né? Agora, por exemplo, um bolo, às vezes dá vontade de comer muito, por quê? Porque é um tipo de alimento que ele não traz tanta saciedade, né? Então, a questão de comer em 3 horas também tem a ver com o tipo de alimento que você está comendo. Porque se você comer uma refeição com alimentos combinando ali que vão te dar uma saciedade, você tem mais condições de passar mais tempo sem comer, né? E aí também observando para dar um espaço de tempo para o seu corpo também usar aquela energia que ele estocou e aí depois passar para o uso da gordura, tá? Vamos outra crença, pessoal. Acreditar que existe milagre ou fórmula mágica. Na verdade, eu já tinha falado isso, né? Quando a gente foi falar do creme redutor, que a Leandra me perguntou aqui. Porque não existe, tá? Não existe, gente. Infelizmente, alguém estaria muito rico se existisse. É importante você entender que de qualquer forma, né, será necessário ter um esforço, né? Mas esse esforço você não precisa encarar como sendo um problema, né? Não é tipo assim, poxa, mas aí agora como é que eu vou fazer? Vai mudar toda a minha vida? Não, é um esforço de você compreender que você vai ter que dar energia, né? Você vai colocar a sua energia, você vai ter que se dispor a fazer algumas coisas, né? Se colocar disponível a realizar algumas coisas que talvez não estejam na sua rotina, a talvez comprar alguns ingredientes que não faziam parte, trocar por outros, deixar de comprar outros, né? Então, assim, um dos maiores erros é essa crença por algum milagre, né? Porque muitas pessoas tendem a falar, a justamente fazer o que eu falei anteriormente. Tipo assim,
o chá de hibisco, sai na internet. Chá de hibisco ajuda a emagrecer. Aí, tipo, vou tomar 1 litro de chá de hibisco, né? Mas aí toma 1 litro de chá de hibisco, mas continua fazendo, às vezes, um monte de coisa errada. Não é o chá de hibisco que vai emagrecer, tá? Ou qualquer outro alimento, né? Óleo de coco, né? Ficou muito na mídia também que o óleo de coco emagrece. Não é o óleo de coco que emagrece, né? Todo um contexto que você vai transformando ali na sua alimentação, que se você inserir o óleo de coco, pode ser que ajude também, né? Outra coisa também é, às vezes, ter muito contato com muitas informações aleatórias que não são fontes, às vezes, muito... que tem uma base, né? Então, por exemplo, hoje, com a internet, existe muita informação, principalmente em relação ao emagrecimento, é muita, né? E assim, gente, é muito interessante, porque eu pesquiso muito em relação a isso, até para eu poder trazer conteúdo aqui para vocês. Quando eu coloco lá nas pesquisas, né, em vários canais e inclusive no Google, a primeira coisa que aparece como sendo as pessoas mais desejando no sentido do emagrecimento é como emagrecer rápido ou como emagrecer, sei lá, 30 quilos em um mês, tipo isso, assim, sabe? E aí, quando vem junto com essa busca que as pessoas têm, vem as informações, às vezes, ou porque quer vender um produto para enganar, ou porque quer chamar a pessoa, né? Quer chamar a atenção da pessoa com opções que são, às vezes, milagrosas. Ou alguns tipos de dieta que até podem funcionar para mas que talvez para você não funcione. Né? Por exemplo, eu acho super legal a dieta low carb. Ela tem realmente um contexto que faz sentido e ajuda muito. Mas não é todo mundo que consegue fazer. Não é todo mundo também que está preparado para fazer. Ou então você pode até querer fazer, mas pode ser que você possa ter que passar por um processo de adaptação para poder fazer. Compreender como que faz, né, da maneira certa. E, tipo assim, se isso não fizer sentido para você, você não vai ter um resultado. Ou você vai ter um resultado por um período e depois você não vai conseguir manter esse resultado, né? Então, assim, não se apegue a uma informação, às vezes relacionada a uma pessoa que teve um determinado resultado e você querer que essa mesma estratégia vai ser a estratégia que vai fazer com que você tenha o mesmo resultado daquela pessoa. Tá? Então, achar que sabe como fazer as coisas por informações aleatórias é um outro erro que eu percebo que é muito comum, que dificulta o emagrecimento. Outra questão também que eu acho que dificulta bastante é a questão de não definir uma meta, sabe? Porque assim, as pessoas às vezes pensam assim, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer, ponto, né? Só que, beleza, é importante você entender quanto você quer emagrecer, né? Você se pesar, você identificar quantos quilos seria ideal para você, dentro desse ideal, o quanto você deseja, né? Daquilo que você considera que vai te deixar bem, que vai te deixar saudável, que vai te deixar com energia. E aí, a partir do momento que você define essa meta, né? Que você fala, não, eu quero emagrecer 12 quilos, vamos supor. Então, aí precisa também identificar em quanto tempo é possível perder esses 12 quilos, né? Então, vamos supor que uma média é perder ali meio quilo por semana ou 400 gramas por semana. E aí, você vai fazer um cálculo ali, né? Relacionando isso aos 12 quilos para ver quantos meses pode ser necessário para você perder esses 12 quilos. E colocar isso para sua mente, sabe? Porque aí você tem um caminho a seguir, né? Você sabe onde você tá e aonde você quer ir. Sem essa definição para sua mente, fica mais complicado você saber, assim, seguir com o propósito do emagrecimento, né? Porque, querendo ou não, se você tem esse propósito, se isso é algo que você quer realizar na sua vida, você vai ter que fazer um compromisso com esse propósito, né? Um compromisso do tipo, então, dentro desse período vai acontecer
na primeira fase, vamos supor, né? A gente pode até colocar dessa forma. Numa primeira fase, no primeiro mês, eu vou buscar fazer essas e essas mudanças. Depois que passou um mês ali que você conseguiu perder, vamos supor, uns 3 quilos, de uma maneira equilibrada, tá? Aí você já começa a ficar mais motivada, aí já consegue fazer algumas outras mudanças, né? Vamos supor que no começo você falava, não vou abrir mão de refrigerante, pra mim eu adoro uma Coca-Cola. Mas de repente que você perdeu 3 quilos, você fala, nossa, eu não vou fazer perder meu resultado aqui por causa de uma Coca-Cola. Então, no outro mês pode ser que comece a consumir só, sei lá, muito esporadicamente, e depois você vai reduzindo mais outras coisas. E aí você consegue ter isso mais planejado e ter uma motivação maior definindo a sua meta, definindo o tempo que você sabe que você vai precisar para alcançar o seu objetivo, tá? Então, não ter meta e não saber o prazo que você teria, mais ou menos em média, também é um erro, tá bom? Vamos lá. Outra coisa é achar que é só dieta. Achar que só uma dieta vai resolver o problema. Já tem vários estudos mostrando que às vezes dieta até atrapalha mais, ou tipo, que grande parte das pessoas que seguem só uma dieta depois não conseguem manter. Gente, até nós que gostamos de fazer dieta, né? Pode parecer estranho, né? Mas a gente, nutricionista da área de saúde, uma pessoa que é educador físico, né? Que gosta de fazer exercício, quer ver um resultado às vezes estético, né? Então faz uma dieta. Até nós não conseguimos fazer uma dieta pro resto da vida, é impossível, sabe? Com tantas coisas que acontecem na vida. Tem época que você vai viajar, tem época que é um feriado, tem época que você, sei lá, é um monte de festas, né? Como é final de ano, férias. Então, a dieta, ela vai servir sim para te dar um apoio, para te dar uma orientação, mas se você não pensar no lado comportamental, a dieta ela vai durar só um tempo e ela pode ser que depois que você atinja o resultado, você abra mão dela e não consiga manter, né? Então, começar a entender exatamente assim, não só a questão de seguir o cardápio, né, uma orientação, mas também o seu comportamental, ter uma atenção com o seu comportamental, tá? E essa atenção com o comportamental vai ter também uma observação, uma auto-observação em relação ao seu nível de ansiedade, né? E também o comportamental, ele também tem uma conexão com você entender como você vai se programar, como que você vai se estruturar. Até mesmo porque para você conseguir colocar um cardápio saudável no seu dia a dia, é importante você ter uma programação, né? Você ter, assim, uma lista de compras, um local que você sabe que vai ter aquilo que você precisa, que seja mais saudável, talvez deixar de ir em alguns mercados que tenham muitas outras coisas que são tentadoras, que você não quer comprar, preferir ir mais em feiras, né? Que tem ali produtos mais frescos, que são mais de origem da natureza, né? Então, entender como se programar, se estruturar, também vai relacionar com um comportamento que vai além de só a dieta. Porque não dá pra ser só no deixa a vida me levar, né? É importante você ter o interesse de ter uma cultura no seu dia a dia de rituais saudáveis, né? E uma das coisas também que pode te ajudar a manter esses rituais, que inclui desde o processo de você fazer sua lista de compras, fazer as compras, fazer exercício, você buscar dormir, né? Um tempo que te deixe realmente descansada, porque isso interfere no seu metabolismo. Dentre outras atividades, você organizar um cronograma, né? Eu tenho um curso, né? Um programa de emagrecimento que se chama Emagrecer com Certeza. Inclusive, eu vou abrir uma turma no dia 25 de julho. Se você tem interesse de participar dessa turma, desse programa, manda um inbox pra mim, tá? Que eu pego o seu e-mail e te mando no momento que eu for abrir essa turma, tá bom? Lá nesse programa, eu coloco como essencial, inclusive, essa formatação de uma rotina, né? Uma rotina que te proporcione a você ter
um ritmo, né? Você entender o horário que você vai tomar café, o horário que você vai almoçar, se você sente fome no meio da tarde, qual mais ou menos o horário ali que você vai inserir um lanche, o horário de jantar, tá? Então, essa programação, esse comportamento, esse cronograma, essa rotina também faz muita diferença. Vamos lá. Sono, comentei aqui brevemente, né? Que é importante ter o descanso. Gente, vocês sabiam que tem um estudo que mostra que 2 horas a menos de sono, né? Eu acho que num período em média aí de 8 horas, já faz com que a gente sinta mais fome, né? Porque o cansaço, ele manda uma informação pro seu corpo, pro seu cérebro, né? O seu cérebro, na verdade, cansado, manda uma informação pro seu corpo de querer comer, né? Então, o sono é muito importante também. Então, acreditar que uma rotina desregrada também, não ter uma rotina regrada, né? Ter uma rotina desregrada também atrapalha bastante a conquista do emagrecimento. A questão também que é muito importante inserir água, né? Não estar bem hidratada, não valorizar a hidratação, tá? Também às vezes atrapalha, até porque se a gente tá bem hidratado, também a gente tem até menos fome, tá? E outra coisa também interessante, muito interessante aqui, é a questão de saber dizer não, né? Um dos erros é, assim, acreditar que é mais nesse contexto que eu falei, sabe? De deixa a vida me levar. Porque o que acontece, gente? Às vezes, a gente falou das influências, né? E já aconteceu de ter algumas pacientes minhas que falam, mas eu não consegui falar não pra pessoa, sabe? Que ofereceu um bolo ou ofereceu alguma coisa ali que ela nem tava com tanta vontade assim. E aí tem que aprender a dizer não, né? Sabendo que um não é, na verdade, um sim para aquilo que você se propôs, pro seu objetivo, pro seu propósito. Leandra, olha só, pra engordar, eu poderia te falar, assim, não é muito o meu contexto de trabalho, sabe? Eu trabalho bem focado pro emagrecimento. Você tem necessidade de engordar? Você quer ganhar massa muscular? Seria isso? Vamos lá, o que você acha dos shakes associados pro emagrecimento? Depende do shake, tá? Então, assim, shake industrializado, não. Porque tem a ver com essa questão de você não conseguir seguir pra sempre. Tá? A gente não sabe o que tem ali, aquilo pode mais estar te intoxicando do que te fazendo emagrecer, sabe? Gente, 2 dias tomando shake, você já não aguenta mais, sabe? Como é que você vai tomar shake o resto da vida? Isso não vai te proporcionar um aprendizado, uma educação, uma reeducação, né? E fora que é o que eu falei, a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Agora, existe algumas vitaminas, alguns smoothies que a gente chama, ou shake mesmo que a gente pode fazer com ingredientes naturais, né? Um shake de abacate, um shake de açaí, que é muito válido fazer sim. Eu mesma costumo às vezes substituir o meu café da manhã ou às vezes até um jantar por um shake bem nutritivo, mas com alimentos naturais, tá? Mas isso tem que fazer sentido pra você. E não é todos os dias, né? Eu faço isso quando eu sinto vontade. Porque se for uma coisa que, é uma obrigação tomar o shake, aí você tá lá tomando o shake assim, putz, que saco esse shake horroroso, não vai fazer você emagrecer, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Nosso tempo já tá acabando. Gente, passou muito rápido hoje. Vamos lá. Pra que, como, porque eu sempre coloco isso nas minhas metas, deixa eu ver. Também tem aquelas pessoas que saem fazendo receitas que vê na internet de semana em semana. Tem que observar, né? Qual que é a receita, né? Queria tirar outra dúvida também. O certo é tomar o líquido 30 minutos depois das refeições? Olha, no sentido do depois, dependendo da refeição, se for uma refeição grande, o ideal é esperar pelo menos 1 hora, tá? Com muita sede, uns 40 minutos. E se for antes, aí é bom tomar pelo menos uns 20 minutos antes, tá? Porque o líquido, ele dilui, né, os nossos sucos gástricos e aí atrapalha a digestão, pode gerar gases, sensação da barriga inchada. Vamos ver o que mais. Gente, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta em relação a isso? E aí, como eu falei pra vocês também, sabe? Se vocês têm interesse em saber mais, de forma mais direta comigo aqui, receber e-mails com dicas, com orientações, pode deixar seu e-mail comigo lá no meu inbox, tá? Que aí eu coloco o seu e-mail lá na minha lista VIP,
para você receber sempre e-books, né? Tô formatando um e-book agora sobre o resumo das lives que eu fiz essa semana aqui, né? Aquelas perguntinhas que eu coloquei ontem como sendo para a pessoa ter mais consciência, né? Eu vou fazer um e-book gratuito com essas informações. Então, se você tem interesse em receber esses materiais, coloca seu e-mail lá no meu inbox também, tá? Vou colocar você na minha lista VIP. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Olha, tem uma pessoa que comentou aqui que eu sinto muitos gases. Olha só, isso é muito importante observar, tá? Agora, assim, pra eu te explicar como você soluciona isso, uma live aqui, tá? Porque a gente tem mais 6 minutinhos só. Em 6 minutos, eu não consigo te falar tudo sobre o intestino, que é muito importante. Mas assim, muitas vezes pode ser por um processo de não estar digerindo bem, às vezes seu estômago não tá ali 100%, tá? Ou às vezes pode ser combinação de alimento que não tá muito legal, tá? Então, mas isso é um fato assim, que se você tá tendo, tem que buscar observar mais a sua alimentação, porque o nosso intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Ele tem muita relação com o nosso bem-estar, muita relação com a nossa sensação até de ânimo mesmo, né? Não tem aquela frase enfesado, né? Quando o intestino não tá funcionando bem ou tá inchado, aquele dolorido, a gente fica também indisposta, né? Olha, o que eu aconselho você, na verdade, é o seguinte, eu precisaria entender como que é a sua alimentação para eu poder te aconselhar, tá? Eu teria que entender exatamente o que você come no café da manhã, no almoço, como que são as combinações do seu alimento, sabe? É um processo realmente de investigação. Não dá para eu te falar exatamente como você poderia, mas a princípio, também às vezes tem a ver com quantidade, né? Você tá comendo ali além da sua necessidade, às vezes fazendo um prato muito grande, muitas misturas de carboidrato, né? Por exemplo, assim, uma refeição que tem muito arroz, farinha, macarrão. E também se você come fibras adequadamente, né? Come frutas, come vegetais, você gosta de comer legumes, você no seu dia a dia você come uma quantidade legal de legumes aí nas suas refeições, tá? Então, e assim, às vezes o intestino, quando ele não tá muito legal, quando a pessoa tem uma constipação muito frequente já crônica, é um processo que demora um pouquinho para consertar. Tem relação com as bactérias intestinais, né, com os lactobacilos. Então, é um contexto, assim, que precisa investigar, né? Identificar o que você pode fazer de errado no dia a dia, o que pode incorporar aí para melhorar, e um tempo, né? Água também, beber bastante água, tá? Mas não dá pra dar um conselho, assim, muito específico só com essa informação, tá? Eu teria que fazer realmente uma análise aí do seu padrão de alimentação mais profundo mesmo. Gente, mas ó, o intestino tem muita relação com o nosso metabolismo e quando ele não vai bem, ele atrapalha o processo de emagrecimento também, tá? Mas a partir do momento que você começa a incorporar uma alimentação saudável, ele vai melhorando e tudo vai melhorando, tá bom? E aí, pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Na terça-feira que vem eu vou dar mais uma aula pra gente falar sobre metabolismo. Como acelerar o metabolismo para emagrecer, tá? E eu quero também fazer um convite para uma aula também que eu vou dar na quinta-feira, só que vai ser uma aula fechada. E para essa aula fechada tem que fazer um cadastro. Aí, se você deixar o seu e-mail lá comigo, lá no meu inbox, aí eu posso também, você vai receber a notificação, tá? Gente, muito obrigada, eu também amei estar aqui com vocês. Muito mesmo. E dúvidas mais específicas, manda pra mim, manda lá nos comentários dos meus posts, tá bom? Vou olhar ali com carinho e dentro do possível eu respondo aqui online, tá bom? Obrigada pela presença de todos. A gente tem aqui um minutinho pra terminar, então vou me despedir de vocês, tá bom? Legal, então vem participar da aula, tá? Na terça-feira, dia 23 da semana que vem, às 20h30 também. Fica aqui no meu perfil, né? Já me segue aqui no perfil que você vai receber quando eu entrar ao vivo, tá bom? É um assunto bem legal, também adoro falar. Gente, tenham uma boa noite, um bom descanso, tá? Que essas informações aí vocês possam refletir,
para que possa ajudar vocês na busca do corpo que você deseja e da saúde que você merece. Obrigada. Até, gente. Boa noite. Obrigada pela presença.